Olá, pessoal! E chegamos ao nosso segundo vídeo. Eu confesso para vocês que eu ainda não estou familiarizada com essa câmera, tá? Então vai haver alguns errinhos aqui, alguns contratempos, né? Mas foquem no conteúdo, pessoal, que o conteúdo é bom. Então foquem no conteúdo, que aos poucos também eu vou desenvolvendo mais, né, a fala com a intimidade com a câmera. Mas a princípio eu sou um pouco, confesso para vocês que eu sou um pouco tímida, então para mim é uma dificuldade em fazer esses vídeos, mas eu faço para ajudar mesmo, porque o conteúdo é importante. E como eu falei para vocês, tudo que eu aprendi, né, eu quero que vocês também vejam, né, que vocês passem para quem vocês precisam, né, para quem precisa, na verdade, né, que vocês passem para alguém que você conheça. Então, eu sou a Sula Bello, sou do canal Educação Eficiente e estou aqui no meu segundo vídeo para falar sobre assuntos relacionados à educação especial e educação inclusiva. Então já curte, compartilha, né? Ativa o sininho, porque toda vez que sair um novo vídeo, você já vai ficar por dentro do assunto, né? Então, esse segundo vídeo que eu preparei para vocês é sobre as fases que tem, né, durante esse diagnóstico. Então, quando os pais recebem um diagnóstico de uma criança, que o seu filho nasceu com uma necessidade especial, temos aí algumas fases. E eu separei 4 fases, porque são várias fases, e nós não iremos falar de todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu separei 4 fases mais importantes, e para dar assim, uma fala geral, tá? Dessas fases. Então, a primeira fase é o choque, a segunda fase é a negação, né? A terceira fase é a revolta, a tristeza, a raiva, né? Que estão todos ali na mesma fase, no mesmo contexto. E a última fase é a aceitação. Então, essas são as 4 fases que iremos falar nesse vídeo, tá? Fica aí até o final, porque é um conteúdo bem interessante. Então, muito se fala na questão de crianças com necessidades especiais, a gente ouve muito, é tudo muito bonito, né? Tudo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas quando de fato é na família da gente, né, quando essa notícia chega de repente, você não sabe como agir, né? Então a família é a primeira mediadora, é nas questões afetivas, social, cognitivo, como em qualquer outra criança que vai chegar naquele ambiente, né? Ela é a matriz do aprendizado humano, né? As crianças, elas vão para a escola, mas a sua primeira aprendizagem é dentro de casa, é com seus pais. Os seus pais vão ensinar as primeiras coisas para os seus filhos, né? Então, a família é a principal responsável pela formação de valores, seja essa criança especial ou não, né? Então, a família vai ser essa responsável, sempre vai ser a família. E essas crianças, antes de serem pessoas com necessidades especiais, elas são filhos, né? Como qualquer outra criança que tem sonhos, vai ter desejos, e demanda que toda criança tem. Então, não importa se ela seja especial ou ditas normais, né? Elas vão ter essas mesmas necessidades, essas mesmas demandas, né? Sem dúvida, a presença de uma criança diagnosticada com alguma necessidade especial na família cria uma situação, vamos dizer assim, desesperadora, né? Porque, ou seja, o problema novo, né? Você não tinha aquilo ali, e quando você recebeu essa criança, você estava preparada para cuidar de uma criança que tem aquelas necessidades básicas ali, se alimentar, né? Dar banho, trocar a fralda e levar no pediatra todo mês, e uma febre, uma gripe, uma cólica, e não uma criança com necessidades especiais. E nesse momento que esse, vamos dizer assim, problema chega, eles não sabem como agir. Outro ponto importante também é a maneira com que essa notícia é transmitida aos pais, né? Então, nós vemos aí que muitas vezes os pais descobrem, né, algo diferente, fora do normal, durante a gravidez. Então eles vão passar também,
o descobrir durante a gravidez, não quer dizer que eles não vão passar por esses processos. Eles vão passar por esses processos também, mas durante a gravidez. E mesmo assim, depois do nascimento, eles ainda também vão ter algumas dificuldades. Não de aceitação, mas eles vão ter dificuldade de convivência, no trato, né? Então, vai ter essas sempre essas dificuldades, né? Eles vão ter sempre essa dificuldade. Então, independente da maneira que esse diagnóstico é passado para a família, né, é transmitido para a família, uma coisa é certa, né? Ninguém está preparado para receber uma notícia como essa, né? Então sempre haverá vários sentimentos, e ali vai ser um misto de sentimentos, né? Como o amor, ao mesmo tempo que aquele amor da chegada de um filho, vem a tristeza, vem ali o sofrimento, né? Porque você já vai, ao mesmo tempo que você recebeu aquela criança ali, você também está recebendo a notícia de um diagnóstico. Então vem o sofrimento, vem a tristeza, né? A rejeição. Muitas vezes tem a rejeição, e nós sabemos, assim, eu como mãe, né, falo que já presenciei assim várias situações de momentos que a família se desfaz ali, e a responsabilidade acaba ficando toda para a mãe, né? Sempre a mãe vai ficar ali. Muitas vezes a família se une mais ainda, né? Vamos dizer assim, os pais se unem mais para poder solucionar esse problema. Mas muitas vezes ela se desfaz ali, e infelizmente a responsabilidade acaba ficando com a mãe, né? Que apesar de não saber o que fazer, né, com essa criança que acabou de chegar, ainda teve ali o seu casamento desfeito porque o pai não aceitou, o pai não está preparado e deixou a responsabilidade toda para a mãe. Então, ali aí depois, né, tem a rejeição, o medo, culpa. Muitas vezes as pessoas se culpam, né? Elas vão dizer assim: nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Será que eu fiz alguma coisa diferente durante a gravidez? Será que eu fiz alguma coisa de errado? A vergonha, muitas vezes, porque eles vão dizer assim: nossa, eu vou ter que enfrentar isso aqui sozinho, né? Eu vou ter que passar várias situações, né? Muitos pais escondem os filhos por muito tempo da sociedade, porque não quer que a sociedade saiba que ela tem uma criança com necessidades especiais, né? E então acaba gerando mais sofrimento ainda, até chegar à parte da aceitação. É um processo aí doloroso, é um processo longo, né? Que precisa de muita ajuda. A rede de apoio familiar, nesse momento, vai ser muito importante, não só do apoio familiar, mas dos profissionais também capacitados para isso, né? Que desde o momento que você recebe o diagnóstico lá, você ter um psicólogo para acompanhar o casal, para acompanhar os pais. A criança, nesse momento, não vai precisar de um psicólogo, ela não entende nada, mas os pais vão precisar de um psicólogo para poder acompanhar essa evolução, né, e para chegar até a aceitação. Porque a partir do momento que chegar a aceitação desses pais, aí tudo vai ficar bem mais tranquilo. Não vou dizer assim que tudo vai ficar fácil, porque não é fácil ter um filho com necessidades especiais, mas tudo vai ficar mais tranquilo, porque a partir dessa aceitação, né, eles vão procurar também recursos, eles vão procurar os direitos dos seus filhos. Então, essa é a melhor fase. Então, vamos lá para as especificidades de cada fase. Então, as 4 fases que eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho, senão o vídeo vai ficar muito longo também, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, o primeiro é o choque. A maneira que esse diagnóstico é apresentado faz com que cada um reaja de uma forma, né? Nós somos seres humanos diferentes um do outro, então cada um vai agir de uma forma. Muitos podem agir com revolta na hora, mas depois pode ficar mais tranquilo, e outros já pode estar calmíssima na hora e dali a pouco ficar agitado, né, e não aceitar. Então, cada um depende da personalidade, na verdade, de cada pessoa, né? Mas o choque inicial é o mesmo, qualquer pessoa vai ter. Não vamos dizer que ninguém vai ter um choque, nossa, não, eu estava preparada para isso, não, ninguém está preparado para isso. Isso, então, essa primeira notícia é um choque mesmo para qualquer pessoa, né? É uma surpresa, né? Temos aí, como eu falei, algumas necessidades detectadas durante a gravidez, mas são mais raras, né? Então, a maioria, assim, visível,
e não visíveis também agora, porque quando a criança nasce, geralmente se ela tem uma deficiência física, você já vai ser percebido ali na hora. Mas também com os exames que as crianças fazem hoje, antes de sair, né, antes de ter alta, então são detectadas as outras necessidades que eles têm. Então, durante a gravidez são pouquíssimas, assim, né? Então os pais vão passar por essa fase durante a gravidez também. Mas mesmo assim vai ter aquelas surpresas ainda, aquela ansiedade, né, de como vai ser. Então vai ser da mesma maneira. Porque a maior parte mesmo são identificados durante o nascimento, né? Nas primeiras horas de vida ali são identificados esses problemas. Então, é nesse momento que vai ser esse choque inicial, dessa surpresa que eles vão ter. A segunda fase é a negação. Então, por que a negação, né? A negação é uma forma de reprimir os sentimentos. Por exemplo, se eu não pensar, meu filho nasceu ali com alguma necessidade especial. Mas eu vou fazer de conta que o médico não falou nada, porque eu vou procurar outro médico, vou ver outro especialista, com certeza eu vou receber outro diagnóstico. Então, a negação, né? Aquela forma de reprimir os sentimentos. Então, ela vai reprimindo os sentimentos ali, achando que aquilo ali vai mudar, mas, infelizmente, não vai mudar, né? A própria memória, então a gente fala assim nos estudos, né? A gente fala que a própria memória cria esse bloqueio, né? Na intenção, não é nem de não aceitação, mas é na intenção de evitar sofrimento. Então, cria esse bloqueio, né, na intenção de evitar o sofrimento. Então, segundo Freud, né, a negação, ela é totalmente inconsciente. A pessoa está negando ali que aquele fato não existe, mas ele está fazendo ali aquilo ali inconscientemente. Ele nem está, não é intencional o que ele está fazendo. Não, estou renegando o meu filho. Nasceu com alguma necessidade, eu não quero. Não, ela não é isso. Ela está evitando o sofrimento. Isso não significa, né, que essa pessoa não ame o seu filho. Né? Os pais sofrem naquele momento, eles negam, eles estão naquela negação, e eles sofrem o luto de um filho vivo. Então, isso é muito triste de se falar, mas é verdade. Eles sofrem um luto ali, né, naquele momento, de um filho vivo, porque eles esperavam uma criança saudável, uma criança que fosse crescer saudável, e no entanto, eles receberam um diagnóstico que eles vão ter mais cuidados. E é totalmente sem saber, né? Vamos dizer assim, um tiro no escuro. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem como vai ser o desenvolvimento dessa criança. E pelo medo também, que eles não sabem como lidar com essa situação, né? Eles não têm ideia de como fazer isso. Então, mas logo eles percebem, né, que o problema está ali, que o problema ele existe, o problema existe. Então, é a hora de começar a agir, é a hora de começar a mudar o pensamento, porque passou aquele impacto do choque, veio a negação, mas eles sabem que o problema está ali, eles podem, né, distrair um pouquinho, mas logo volta à realidade, o problema existe, então vamos ter que resolver esse problema. Então a terceira fase é a fase da revolta, tristeza, raiva, né? Então, a gente fala assim, revolta, tristeza, raiva. Eles vão dizer assim, nossa, mas estão com raiva da criança? Não, não é da criança em si, é da situação, né? Então, eles não estão rejeitando um filho, eles não estão com raiva da criança, eles estão com raiva da situação. Né, da situação. Nossa, mas ninguém tem culpa da situação. Ninguém tem culpa. Mas muitos pais, no momento que recebem o diagnóstico, eles muitas vezes até tratam mal os profissionais de saúde que estão ali, né? Por quê? Porque aquilo é um momento de tristeza deles, de raiva, sabe? Vem aquele monte de porquês, né? Nossa, mas se eu tivesse feito alguma coisa durante a minha gravidez diferente, talvez não tivesse acontecido isso. Não, não é isso. Então, mas a pessoa fica se perguntando, ela fica, né? E quando eles veem que o problema está ali, e você vai ter que enfrentar.
Então, é essa fase da revolta, né? Começam os inúmeros questionamentos também, né? Por que comigo? É sempre essa questão, por que comigo? O que foi que eu fiz? O que que eu poderia ter feito para ser diferente, né? Para não ter acontecido isso, e por aí vai. É um tempo necessário. Então, a gente sabe, assim, nós que estudamos, né, os profissionais da área de educação especial e educação inclusiva, nós sabemos que esse tempo é um tempo necessário, né, para a pessoa entender e aceitar o que está acontecendo. Então, nesse momento, os profissionais têm que ser mais profissionais ainda, né, porque eles vão ter que, além de dar essa notícia, eles vão ter que receber agressões, muitas vezes verbalmente, muitas vezes até fisicamente, mas eles vão ter que estar ali profissionalmente, então, já tem que entender que essa parte pode acontecer, que essas agressões podem acontecer. Essa parte da tristeza, confusão, raiva, né? É um período emocional, então logo vai passar, é aquele momento só. Muitas vezes os pais têm essa agressividade porque eles estão desesperados, eles não sabem o que fazer, não sabem como vai ser dali para frente, não sabem como vai ser a vida dessa criança, não sabem como vai ser a vida deles, né? Porque a vida dessa criança depende muito da vida deles também. Então, muitos vão dizer assim, nossa, eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que deixar a minha profissão, vou ter que ir para cuidar dessa criança. Muitos pais se unem e fazem isso no início. Por exemplo, o pai, eu vou continuar trabalhando e a mãe vai ficar em casa nesses primeiros anos para acompanhar o crescimento, para acompanhar o tratamento, para acompanhar. Então, é uma combinação. Mas muitas vezes, como eu falei para vocês, também acontece de o pai abandonar e a mãe ficar sozinha, né? Então, é mais complicado ainda. E nesse momento, o apoio, né? Ninguém deve enfrentar isso sozinho, né? O apoio familiar, de amigos, é de extrema importância nesse momento. Tanto para consolar ali naquele momento, né? Como uma palavra de apoio, uma palavra né, nem que seja ali só para estar do lado, às vezes não precisa nem você falar nada, só para você estando do lado ali, a pessoa já se sente apoiada, já se sente mais tranquila. E agora nós vamos para a última fase, que é a fase mais importante, que é a fase que assim que tranquiliza, que deixa a gente mais tranquila, né? Que deixa mais esperançosa. É a fase da aceitação. Então, a fase da aceitação, ela ocorre quando os sentimentos se acalmam. Então, depois de todos aqueles tumultos, depois de todas aquelas angústias, tristezas, revoltas, né, raiva, os sentimentos eles vão se acalmando, eles vão se ajeitando, e é aí que os pais estão se recompondo emocionalmente, né? Depois daquele apoio familiar, daquela rede de apoio de amigos, de família, né, dos profissionais, eles estão se recompondo emocionalmente. Ali eles estão juntando forças para seguir em frente. E quando isso acontece, né, nessa fase eles já não se culpam mais, né, eles não culpam os outros, eles já aceitaram que o problema existe e eles não podem ficar de braços cruzados, eles têm que fazer alguma coisa para resolver, eles têm que fazer alguma coisa para que a vida do seu filho seja uma vida mais tranquila. Né? Então, os pais começam a se inteirar do assunto, eles começam a ficar curiosos para saber o que o filho tem, né? Como que esse filho pode ser tratado, quais os direitos que os filhos têm. Então, eles começam a se inteirar do assunto e começam a buscar ajuda profissional. Né? Então, buscam conhecer o problema e a maneira de como lidar com os filhos. Esse estágio, ele pode demorar, né? Mas eles são confiantes da sua capacidade. Então, eles como pais, eles vão dizer, não, o meu filho precisa de mim, então eu tenho que saber tudo o que está acontecendo na vida dele e como que eu posso cuidar disso. Então, nesse momento, os pais já estão mais fortes, já se recompuseram emocionalmente e eles estão mais fortes. Então, eles já estão aptos a se encaixar nesse contexto, né? Visto que uma criança, quando nasce, ela precisa muito de cuidados, e uma criança com necessidades especiais, ela precisa de mais cuidado ainda, né? Entretanto, isso não significa
que todos os obstáculos foram vencidos, só porque eles aceitaram que o filho tem um problema, que o filho é uma criança com necessidades especiais, e que todos os obstáculos foram vencidos. Não, aí é só o começo. Aí é como os pais estão se sentindo fortes para cuidar desse filho, né? Com o passar do tempo e o desenvolvimento da criança, temos ali as fases, saída, entrada na escola, né? Adolescência, mais tarde trabalho. Então, convivência no geral com a sociedade. Essa criança vai ter que ser preparada para uma convivência com o social, com todo mundo, né? Em vários lugares. É na escola, é na rua, é nos ambientes, né, nos ambientes públicos. Então, essa criança vai ter que se socializar, e eles estão fortes para fazer com que essa criança se encaixe nesse contexto, né, nesse mundo. Então, essas fases, depois de entrar escolar, né, de adolescência, de jovens, depois, mais tarde, profissional também, porque nós temos crianças aí que nascem com necessidades especiais e elas se desenvolvem normalmente, né, dependendo de como é o tratamento, né, que seus pais buscaram tratamento desde cedo. Então, tem algumas ali que elas vão até um certo ponto, a gente sabe que até aquele certo ponto, mas tem crianças que elas se desenvolvem tanto como pessoa ali, como profissionalmente, elas também se desenvolvem. Nós temos hoje aí várias empresas que apoiam, né, as pessoas com necessidades especiais para o trabalho, então a gente consegue encaixar essas pessoas adultas já nesse ambiente de trabalho, e esse é o objetivo que a gente tem, de a gente criar essas pessoas para conviver com a sociedade, né, para ter uma vida mais saudável, para não ficar isolados dessa sociedade, né. Então, para finalizar, vale aqui ressaltar, né, que mesmo havendo essas limitações e preconceitos, porque nós sabemos que vai ter preconceito. Não é porque hoje aí todo mundo fala em educação especial, educação inclusiva, que não vai ter preconceito. Pessoal, o preconceito está aí todos os dias, a gente vê preconceito com pessoas com necessidades especiais, né? Que é o nosso assunto. Temos todos os tipos de preconceito, mas as pessoas têm preconceito com pessoas com necessidades especiais. Muitas vezes elas acham, não querem nem ficar perto porque acham que é contagioso, não tem nada a ver, né? Mas assim, então elas vão esbarrar com essas pessoas preconceituosas, né? E deve-se persistir, né? Mostrar o mundo a essa criança, porque essa criança não vai viver numa bolha, ela vai ter que sair, ela vai ter que se socializar. Então, preparar essa criança como se fosse preparar o teu filho que nasceu sem nenhuma necessidade especial. Então, ainda que não aconteça, né, todo esse desenvolvimento como uma criança que não nasceu com a necessidade especial, mas você também tem que percorrer todas essas etapas, porque as crianças elas têm capacidades, né, as ditas não normais, que muitos falam assim, mas não, que são só crianças com necessidades especiais, são diferentes umas das outras, né, e ela deve desenvolver também a autoestima. Então, não é porque ela nasceu com a necessidade especial que ela tem que ter a estima baixa. Não, ela tem que ter uma autoestima alta e você tem que incentivar isso, né? Que ela pode tudo também. Ela tem que desenvolver uma visão real de si mesma, ela tem que desenvolver uma visão de mundo, né? Com todas as habilidades e limitações que ela tem. Então, você tem que dar essa oportunidade a ela, até para você saber até onde vai o limite dessa criança. Então, você tem que tentar desenvolver tudo isso nessa criança. Então, entender, né? Entender que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas nós devemos, na verdade, nós não temos, nós devemos isso a essa criança, né? Não só os pais, mas nós também que vamos conviver com essa criança em algum momento da vida, essa criança, nós vamos se deparar com uma criança com necessidade especial. E nós também devemos estar preparados para saber lidar com essa criança, para saber aceitar essa criança, né? Que ela também tem os mesmos direitos que nós tivemos, tem os mesmos direitos que os nossos filhos tiveram, que os nossos filhos têm.
elas também têm os mesmos direitos de estudar, de crescer, de se profissionalizar, elas têm o mesmo direito, não tem, assim, 1/10 a menos, é igual. Então, obrigada a você que assistiu até aqui, né? Então, não esquece de compartilhar, ativar o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado. E compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, que esse conteúdo eu sei que interessa a muitas pessoas, que muitas pessoas precisam saber, né, sobre esses cuidados que essas crianças e depois esses adultos também têm que ter, né? Então, meu agradecimento, muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver.